Olá, borboletas! Bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres espetaculares. Sou a doutora Priscila Paggioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu recebo aqui doutora Lilian, neurocientista, professora de medicina. Lilian, um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. E eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre a sua formação. Então, a minha formação, eu sou biomédica e eu escolhi esse curso exatamente porque o meu sonho era ser cientista. Então, eu queria muito ser pesquisadora, queria muito descobrir alguma coisa que pudesse influenciar, assim, de alguma maneira positiva dentro da sociedade. E aí eu pesquisei alguns cursos e descobri que a biomedicina tinha sido criada exatamente para fazer pesquisas nas áreas médicas. Porque, assim, teoricamente, os médicos não têm tanto tempo para fazer pesquisa. Sim, porque eles estão mais fica mais no empenhados na clínico, né? clínica, em cuidar, em tratar dos pacientes. E aí eles pensaram em um curso que pudesse fazer pesquisas nessa área e fosse voltado exatamente para a ciência. Então foi nessa ideia. E a docência surgiu como? A docência, eu falo que ela surgiu, assim, de uma maneira totalmente inesperada. Porque desde a graduação eu comecei muito cedo a fazer iniciação científica ainda no segundo semestre. E aí a minha ideia era ser cientista e fazer pesquisa. Então eu fui focada nisso. Eu não pensava ainda na docência. Sim. Aí eu fiz a graduação, comecei a iniciação científica. Aí na época o trabalho de iniciação científica que eu fiz ganhou o melhor lá do CEUB. Eu sou formada no CEUB. E eu fui para Manaus apresentar um trabalho lá na Sociedade Brasileira de Pesquisa, que é a SBPC, né? E de lá eu fiz uma seleção dentro da UNB para fazer um estágio. Tinha uma professora nossa que deu aula pra gente no UniCeub, e assim que ela terminou de dar aula pra minha turma, ela passou no concurso da UNB e abriu uma seleção lá para fazer estágio. Aí eu fiz essa seleção, passei e comecei a estagiar lá com ela. Isso eu estava no 8º semestre, meu curso eram 10 semestres na época. E fiz a monografia e tudo baseado na neurociência já, que era o que eu queria muito fazer. E aí depois eu fiz mestrado, doutorado e pós-doc, sempre pensando muito na pesquisa, assim. Até esse momento eu só queria ser pesquisadora. E como foi esse início na ciência? Muito desafiador? Principalmente por ser mulher? Como a gente é mulher, né, a gente sempre tem alguns percalços, algumas barreiras, sim, né? mais obstáculos. Então, eu, desde muito nova, assim, sempre gostei de estudar. Para mim, o estudar era... Eu falo que é meu dom é estudar. Assim, as pessoas falam, eu tenho o dom de ser criativa, eu tenho o dom de tocar, eu tenho o dom de várias coisas, de cozinhar. Eu falo que o meu dom é estudar e pesquisar e tentar entender as coisas. E como mulher, desde o início, tinha algumas barreiras, principalmente relacionado a as pessoas não acreditarem tanto que eu seria capaz de realizar determinadas coisas, principalmente dentro da neurociência, dentro do que a gente tinha que fazer. Por exemplo, lá na UNB, quando eu passei no estágio, era um estágio onde eu teria que trabalhar com animais. Então a gente tinha que fazer uma neurocirurgia no animal, para a gente testar o que a gente estava pesquisando. Sim. E aí eu lembro quando eu passei, o marido da minha orientadora brincou assim, olha a unha dessa menina, ela nunca vai conseguir fazer um estágio aqui. Então, assim, sempre tem um preconceito relacionado à aparência também, assim. Porque você é pesquisadora, porque você vai estar dentro de laboratório, você não pode estar arrumada, né? Exatamente. Eu não posso estar maquiada, não posso estar arrumada, não posso estar com salto. Então ele brincou, essa menina não vai aguentar nem ver sangue. E não, eu consigo separar muito bem as duas coisas. Tem a Lilian pesquisadora, a Lilian que gosta de se arrumar. E aí a pergunta que você me fez sobre a docência, que eu nem respondi, né? Quando eu terminei o pós-doutorado, a pesquisa ela é meio massacrante em muitos momentos, assim, e muito desafiadora. Então a gente tem muitas barreiras financeiras, a gente tem muito pressão por parte dos outros pesquisadores dentro da universidade. Muitas vezes a gente tem que lidar com questões de preconceito, ainda mais por ser mulher. Sim. Então, assim, então você vai ficando meio que massacrada mesmo, aquilo vai te massacrando. E eu recebi um convite na época para dar uma aula lá na universidade que eu estou atualmente, na Uniceplac,
era uma neuropediatra. Aí ela entrou em contato comigo pedindo para eu dar uma aula para ela sobre farmacologia do sistema nervoso autônomo. E aí eu topei, fui lá, dei essa aula, ela gostou muito, os alunos gostaram muito, e foi aí o momento que eu realmente me apaixonei pela docência. Porque dentro do mestrado e do doutorado, a gente tem disciplinas obrigatórias que são estágio em docência. Sim. Mas é muito diferente, assim, o estágio em docência do que você realmente preparar algo do zero ali, porque a gente normalmente dá aula dos professores já, né? Preparar algo do zero, interagir com aqueles alunos, ver que um feedback muito positivo deles, falaram que gostaram muito do jeito que foi abordado. Então aquilo me deu tipo uma vida, assim, que a pesquisa já estava meio que me tirando. Não que eu não gosto da pesquisa, mas eu sempre falo que eu acho que como pesquisadora eu cumpri o que eu me propus a cumprir, sabe? Uhum. O que eu queria fazer? Eu queria descobrir algo que pudesse melhorar, de alguma forma, devolver para a sociedade. Porque eu fui Sim. bolsista. Eu tive bolsa de mestrado, tive bolsa de doutorado e tive bolsa de pós-doc. E você fez tudo no Brasil mesmo? Tudo no Brasil. Eu cheguei a fazer uma seleção nos Estados Unidos, pelo Ciências Sem Fronteira, na época. Sim. E eu fui até aprovada, mas foi bem na época que o governo cortou as bolsas de auxílio. E aí eu não tive como ir, porque eu não tinha como me sustentar lá fora. Mas, assim, eu tive algumas oportunidades. Depois eu fui também para Barcelona apresentar. Eles me chamaram para fazer um pós-doc. Mas eu preferi ficar aqui. Por questões familiares, eu gosto de ficar aqui. E aí, esqueci o que eu estava falando. Da docência. Da docência. E aí, assim, como eu me apaixonei mesmo quando eu fui para fazer essa aula, depois eu dei outra aula para ela lá em outro semestre. E logo em seguida, foi no mesmo dia, assim, foi uma coisa impressionante. De manhã, a Uniceplac me ligou, me convidando para ser docente, e à tarde, o Unieuro me ligou, me convidando para ser docente no Unieuro. Depois dessa aula que você foi lá dar? Um semestre depois, assim. Uhum. Então foi algo, assim, muito inesperado e que eu amo, assim. Se você me perguntar hoje, eu sou mais docente do que pesquisadora atualmente. Olha. Deu uma reviravolta. Deu uma aí no reviravolta. Meio do caminho. Mas assim, que nem eu te falei, como eu cumpri o que eu tinha me proposto, então dentro da minha pesquisa, o que a gente queria? A gente estuda, eu falo que a gente ainda estuda porque ainda tem muita coisa sendo feita. Novos tratamentos para doenças neurológicas. Então a gente descobriu um composto, é um peptídeo, ele é pequeno, então ele passa a barreira, né? A gente testou, que trata doenças neurológicas. Então, ele é um neuroprotetor, ou seja, ele impede a morte de neurônios, né, as células que compõem ali o nosso cérebro. Sim. E ele também foi muito eficiente para tratar animais com epilepsia. Então, a gente faz um modelo que simula a epilepsia em seres humanos, e a gente trata esses animais doentes, e esses animais melhoraram da epilepsia. E aí a gente patenteou esse composto, ele é patenteado, a gente trata cachorros com epilepsia atualmente, e a gente tem vários projetos em volta desse composto, porque ele também tem se apresentado muito bom para outras doenças, como doença de Parkinson, ele já tem sido testado para glaucoma, para hipertensão arterial também, ele tem apresentado bons resultados. Então tem muita coisa sendo feita. Então eu tô associada aos projetos, mas eu não fico mais na bancada. Mas lá dentro? Lá dentro eu não fico mais. Agora eu sou mais como pesquisadora colaboradora do que como efetivamente fazendo a pesquisa. Eu fiz a base, né? Eu patenteei, fiz os modelos iniciais e agora tem vários grupos dando sequência nisso. E aí, uma dúvida minha que eu acho que as pessoas que não convivem nesse meio devem ter. Aí você patenteou, vocês começam em animais. Isso. E aí, em que ponto que começam os estudos em humanos? Ou não é essa a finalidade? É essa a finalidade. Eu falo assim, que o meu grande sonho é que isso seja usado para tratar pessoas doentes. Porque hoje a gente não tem, por exemplo, um medicamento neuroprotetor que impeça a morte neuronal disponível no mercado. Então seria algo assim revolucionário e extraordinário para essas pessoas que teriam um risco maior de desenvolver alguma doença neurológica. Então é o nosso grande sonho. A gente tem inclusive um grande projeto aprovado pela FAPDF para tratar pacientes com doença de Parkinson no hospital de base, mas a gente tem alguns entraves éticos, mas assim, tá tudo encaminhando para a gente já começar. Então a gente já fez toda a parte de toxicidade, a gente já fez a parte de bioquímica para ver se ele não causa nenhum efeito, né?
no metabolismo dos indivíduos. Então, assim, tá bem avançado. Então, o próximo passo, o meu grande sonho é que isso realmente volte para a sociedade. Uhum. Que ajude a Que ajude a população. população. Esse é o sonho da minha vida. E no início da carreira aí de pesquisadora, o que te motivou, o que te inspirou? Tinha já alguma mulher, alguma cientista que você olhava e falava assim: "Eu quero ser igual a ela", ou foi o que você falou no início, aquele sonho de criança, de ser a pesquisadora? Era um sonho de criança já, assim, de querer ser pesquisadora, mas teve um passeio na escola que me marcou muito, que foi para visitar a Embrapa. E lá a gente fazia uma visita entre o que eles tinham descoberto de planta, de frutas, e eu achei aquilo muito legal, assim, eles melhorarem Claro. o que a natureza nos dá, né, pra gente conseguir jogar tecnologia para melhorar mesmo esses insumos. E aí eu falei: "Nossa, eu quero muito fazer isso", mas eu não queria fazer na área de agronomia, por isso que eu procurei a biomedicina, né, porque seria na área de Sim. doenças. Foi nesse sentido. E como pesquisadora, assim, eu sempre estive rodeada de mulheres muito incríveis durante a minha jornada. A minha orientadora, ela é incrível, então, quando ela me deu aula e me falou da pesquisa dela, que na época era para tratar pacientes com dor crônica, que ela tinha descoberto um composto que era bem mais eficiente que a morfina, aquilo encheu os meus olhos, assim. Falei: "Nossa, é isso que eu quero da minha vida, eu quero descobrir algo que seja extraordinário também". E aí a questão da epilepsia, que é o foco, né, da minha pesquisa, é que o meu pai era epilético. E aí, assim, eu nunca vi o meu pai tendo uma crise. Eu só tenho relatos dos meus familiares de como que Das era. crises dele. Porque desde que a minha mãe engravidou do meu irmão, que é mais velho que eu, ele não teve mais nenhuma crise, ele foi curado mesmo. Mas o relato de como ele sofria, de como ele tinha um estigma quanto àquilo, de como a medicação fazia mal para ele, que não resolvia, como as pessoas viam ele como um indivíduo frágil, ele não é, ele é a minha grande inspiração, assim, meu pai, ele é um homem que gosta muito de estudar, gosta muito de ler, que as pessoas têm uma grande admiração por ele. Então, sempre me inspirei muito nele. Então, eu queria estudar algo relacionado à doença que ele tinha, para melhorar mesmo a qualidade de vida dessas pessoas com epilepsia, entende? Aí foi por esse motivo que eu escolhi a epilepsia, no caso. Uhum. E a pesquisa, te influencia em você transmitir isso para os seus alunos na docência? Você faz algum estímulo para eles? Influencia bastante, bastante mesmo, assim, porque eu acho que dentro da docência eu tenho 2 papéis. O meu papel ali é o de ensinar, então a minha preocupação maior com os meus alunos é que eles aprendam o que eu estou passando para eles. Sim. E a minha segunda preocupação é que eles me vejam como alguém que possa inspirá-los a, de alguma forma, fazer diferença nesse mundo. Então, assim, o feedback que eu tenho tido deles é muito positivo quanto a isso. Então, você enxergar o aluno, além de só um aluno que está ali, você às vezes olhar para o aluno, ver que ele está com problema, ver que ele tem uma dificuldade, eu conseguir intervir, ajudar ele também nesses quesitos, eu acho que é muito importante. Então, assim, a pesquisa, a ciência, a medicina baseada em evidência, eu sempre falo isso muito para eles, que a gente sempre tem que buscar boas fontes, eles têm que tratar os pacientes buscando fontes confiáveis. Falei isso hoje, inclusive, para eles na nossa tutoria, que a fonte é muito importante, que a pesquisa é muito importante, que a neurociência é muito importante, porque ela me dá um embasamento de como que eu posso intervir com eles para ajudá-los a entender melhor o assunto, que não é um assunto fácil. Né, lá na Uniceplar, que eu coordeno o módulo de neurofisiologia, né, que eles chamam de percepção, consciência e emoção. Então, um módulo que os alunos têm dificuldade. Então, eu tenho que ser uma facilitadora do conhecimento para eles. Então, assim, eu tenho que, de alguma forma, ajudá-los a entender e aprender, porque aquele conhecimento ali, ele é necessário para qualquer médico. Então, a pesquisa, ela me ajuda muito nesse sentido também. E quais os desafios que você acha que as mulheres enfrentam hoje nessa área da ciência? Então, são vários. A mulher, ela ainda é visto como um ser frágil, né, a gente Ainda ainda é tem vista esse com esse estigma. A mulher que ela gosta de se arrumar e gosta de estar bem vestida, ela sofre um preconceito não só por parte
da sociedade masculina, mas também de outras mulheres, que às vezes acha que ela é incapaz e às vezes acha que ela ocupa um cargo que ela ocupa por questões de aparência e não porque ela tem capacidade intelectual para aquilo. Então, assim, eu já escutei frases do jeito, mas você é bonita, você nem precisa estudar. Então, assim, são questões que a gente tem que lidar o tempo inteiro, porque a gente é bombardeado. Eu tenho que estar provando que a minha capacidade intelectual, ela condiz com o cargo que eu ocupo. O tempo inteiro, assim. Porque as pessoas, de alguma forma ou de outra, te olham com um olhar meio de preconceito, né? O outro desafio é que a gente, como mulher, sempre tem a nossa voz diminuída quando a gente está num ambiente masculino, né? Tinha até um aplicativo que foi feito, que era assim, como era o nome do aplicativo? Quantas vezes um homem interrompia uma mulher enquanto ela estava falando num ambiente, por exemplo, de uma sala, numa negociação, numa reunião, para a gente contabilizar mesmo, o aplicativo contabilizava. Então eu estava expondo, aí vem um homem e interrompia porque ele acha que a minha fala é menos importante que a dele. Então a gente tem que, de alguma forma, sempre estar se impondo, mostrando que a gente tem sim capacidade de ocupar os mesmos cargos que eles ocupam, né? Principalmente quando a gente pensa em pesquisa, em ciência. O outro desafio que a gente tem é verba, obviamente, né? Então, assim, a gente tem que lutar muito para conseguir verba para fazer o que a gente tem proposto. Dentro da Universidade de Brasília, a gente nem pode reclamar tanto, porque o laboratório lá é incrível, a gente tem equipamentos incríveis e a gente sempre conseguiu fazer a pesquisa com muita qualidade. Assim, quando a gente vai lá fora e compara, então a gente vê que a gente tem feito pesquisa de alta qualidade, mesmo nível do que Europa, do que Estados Unidos. E um outro desafio que eu vejo aqui no Brasil, eu acho que ele é muito cultural, que o pesquisador ele é visto com um olhar meio preconceituoso. Então, assim, a balbúrdia, né, que a gente brinca dentro das universidades. Então, quando eu ia para fora e apresentava os dados da minha pesquisa, os olhos dos pesquisadores de lá brilhavam. E eles vinham me faziam propostas de ir para lá, porque eles achavam incrível aquilo que a gente estava fazendo aqui. E aqui a gente não tem esse reconhecimento igual a gente tem lá. Não tem essa valorização. Não tem essa valorização do pesquisador, não tem essa valorização da ciência. A gente acaba valorizando outras coisas aqui que não é a ciência. Então, eu acho que esse é um grande desafio da gente estar informando. Isso que você está fazendo, inclusive, é excelente. Sim, é primordial. E parabéns por essa iniciativa, porque a gente informar para a população o que a gente faz de bom aqui, né? Porque, assim, às vezes as pessoas não sabem. Eu tenho um amigo que ele... biólogo pela UNB, eu acho, ele era professor na UNB, fez o mestrado aqui, aí ele foi para a França. Aí, se não me engano, lá ele fez o doutorado e fez o pós-doc lá. E voltou, casou, tudo. Ele foi para Campinas trabalhar numa empresa privada, mas logo ele não tinha incentivo, não tinha condição de trabalho, não tinha nada. Cara, fez um concurso público. Nós temos muitas mentes sendo privadas da sua genialidade. O Brasil faz isso com o pesquisador. O Brasil faz isso o tempo inteiro. Porque eu tenho vários amigos que são brilhantes e estão em concursos que não estão no nível do grau que eles poderiam contribuir para a sociedade. Não que seja ruim um concurso, nada disso. A gente não está falando nada disso, mas assim, o mérito é a questão do que a pessoa se dispôs a fazer o que ela queria e ela não conseguiu. E era para o governo super incentivar, super valorizar aquilo, e foi um talento perdido. Um talento perdido, é isso que eu vejo também. Então, eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios, é o reconhecimento da gente como população, como governo, em incentivar a pesquisa aqui dentro. E durante essa sua carreira, assim, perante todas essas dificuldades, como que você driblou os obstáculos? O que te fez persistir ali a estar seguindo essa carreira? Eu sou muito perseverante. Quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu tendo a ir nela até o fim, assim, meu pai sempre me ensinou isso, que eu tinha que perseverar para conseguir aquilo que eu queria. Então, é isso que eu quero, é isso que eu vou correr atrás, eu vou fazer o possível para isso dar certo.
Então, eu ia pro laboratório sábado, domingo, feriado, mas não tinha problema, porque o meu objetivo era terminar aquilo e fazer aquilo com excelência. Então, se eu foco numa coisa, eu vou dar o meu melhor para fazer aquilo. E é, inclusive, que eu falo para os meus alunos. Você fala, a pesquisa influencia Sim. muito nisso. Eu falo, vocês, como médicos, vocês têm que sempre que dar o melhor de vocês para os seus pacientes. Porque aquela pessoa que entra na porta é a pessoa mais importante da vida de alguém. Então, vocês têm que sempre tratar essa pessoa como alguém especial, dar o seu melhor, dar o seu melhor diagnóstico, dar a sua melhor conduta. De alguma forma, assim, foca naquilo e dá o seu melhor. É isso, assim. Então, persevera. Você tem um foco, persevera nele e você vai chegar. Tem obstáculo? Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente chora. Mas eu brinco com eles, gente, um dia de cada vez. Sacode a poeira, amanhã é outro dia. Eu falo, hoje é a caixinha, vamos abrir caixinha por caixinha. Qual o problema de hoje? Não vamos pensar no problema de amanhã. Resolve o de hoje, amanhã a gente tenta resolver o de amanhã. Né? E alguma experiência assim marcante que te tocou mais, seja na área de pesquisador ou seja na docência, para você compartilhar com a gente? Então, aconteceu uma coisa muito legal esse ano, assim, que eu fiquei muito feliz. Foi que saiu uma reportagem, né, no Correio Brasiliense sobre mulheres na ciência, no dia 8 de março, né, em comemoração ao Dia da Mulher. E logo depois, alguns alunos do ensino fundamental entraram em contato comigo, de uma escola lá do Guará, uma escola pública, falando que tinha um edital da Fiocruz sobre mulheres, histórias do DF para inspirar futuras cientistas. Olha! E aí eles falaram, a gente queria escrever sua história, né, como cientista aqui no DF. Ai, gente, até arrepiei. É muito legal, é muito legal. Aí eles foram e fizeram várias perguntas, eles entraram em contato comigo pelo direct do Instagram, aí eles fizeram várias perguntas, assim, como é que eu escolhi esse curso, como é que foi a minha trajetória, perguntas muito parecidas com a que você fez. Sim. E aí dentro do edital eles tinham que fazer um desenho meu à mão, uma caricatura, aí eles tinham que contar a minha história, como eles tinham, como eu tinha contado, do jeito deles, eles são alunos do ensino fundamental. Sim. E aí eles participaram do edital e tem um mês, mais ou menos, que eles me mandaram falando que tinham sido selecionados. E aí essas histórias, acho que são 10 histórias, vão virar um livro que vai ser publicado e vai ser distribuído para todas as escolas públicas com as nossas biografias escritas por eles. E vai ter um lançamento mês que vem lá na própria Fiocruz e tal. Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz com isso, porque você inspirar essa nova geração, ver que essas crianças estão olhando para as nossas histórias e sonhando também em, de alguma forma, fazer diferença, descobrir algo, motivá-las, né, a estudar, né, ver que o estudo traz bons retornos, né, porque às vezes a gente fica pensando só no jogador de futebol ou em coisas que dão muito dinheiro, mas o dinheiro não é tudo, né, na vida. Sim. Então, o retorno que o estudo traz e você conseguir inspirar essas crianças, para mim, foi algo assim que me marcou, tem me marcado bastante, assim, fiquei muito feliz. E o que você acha da importância das mulheres nessa área de pesquisa para a inovação, para poder ter o crescimento? O que elas podem estar contribuindo mais ainda, mesmo com todas as dificuldades? Então, acho que a grande vantagem das mulheres, assim, é que a gente consegue lidar com várias situações ao mesmo tempo. E a gente tende a ser mais criativa do que os homens em muitos momentos, e a gente tem um olhar que ele não é só do cientista, a gente consegue ter um olhar mais empático também sobre a situação. Então eu consigo, além de fazer pesquisa, eu consigo também impactar a sociedade, esses alunos, ajudá-los também a se desenvolverem não só como pesquisadores, como seres humanos melhores, que é o que eu tenho tentado fazer com os meus alunos. Né, assim, não é só isso que importa, você também tem que cuidar da sua saúde mental, você também tem que fazer uma atividade física, você também tem que ter um tempo de lazer, você tem que ter um sono de qualidade, porque senão você não aprende direito. Então, como mulher, a gente consegue ter esse olhar, mais esse cuidado, não só pensando na ciência, porque às vezes o cientista, ele fica muito focado ali na pesquisa dele e esquece que a gente tem uma sociedade em volta precisando de muitas coisas. Precisando, às vezes, de uma palavra, às vezes é só de você conversar com a pessoa, o dia dela melhora. Né? Precisando de um olhar mais humano mesmo. E eu acho que a mulher, ela consegue fazer isso melhor do que o homem.
né? Então, uma pesquisadora que me inspirou muito, muito mesmo, foi uma ganhadora do Prêmio Nobel, que é a Elizabeth Blackburn. Ela descobriu a telomerase, que é uma estrutura, né, uma enzima que melhora o envelhecimento das células. E aí ela falou uma coisa que era assim: eu fiquei muito focada na minha pesquisa dentro do meu laboratório e esqueci da aplicação disso para a sociedade. E aí quando eu olhei em volta, tinham várias mulheres doentes, várias mulheres com vários problemas, criando filhos doentes, com doenças sérias, e eu estava só preocupada com o meu microscópio e a minha telomerase. E aí ela ampliou a visão dela. Sim. Ela começou a olhar para as mulheres que tinham situações muito graves, e aí ela observou uma coisa que eu sempre levo para minha vida, que é as mulheres que passam por situações difíceis, mas que encaram aquilo de um jeito como se fosse um desafio, ok, mas eu vou fazer o meu melhor para conseguir passar por essa situação, elas envelhecem menos do que aquelas que entregam os pontos, que se desesperam, que desistem. Então, de alguma forma, a gente consegue controlar também a nossa qualidade de vida hoje e a nossa qualidade de vida no futuro. Então, eu brinco lá com os meus alunos, a gente consegue sim envelhecer melhor, só com a nossa atitude positiva frente às situações. Então, foi uma ganhadora do Prêmio Nobel que falou isso, e eu levo isso muito para a minha vida. Sim. E é uma mulher. Né? Então, a gente consegue ter esse olhar mais empático, eu acho, em relação às situações da vida, né? E você acha que você, como professora, você consegue estar impactando aí na formação de novos cientistas, uma geração futura de cientistas? Eu espero que sim. Então, eu tenho vários alunos de TCC, de iniciação científica, que têm interesse na neurociência, principalmente, né, que é a área que eu gosto e que eles também gostam, né, quando me procuram. E eu espero de verdade que sim, que eu tenha impactado. Eu tenho recebido um feedback muito positivo quanto a isso, né? E essa nova geração também, dessas crianças aí, eu espero que elas também sejam impactadas. Eu falo que é o plantar a sementinha, porque às vezes o jovem entra ali na universidade, tipo assim, eu vou formar, eu vou fazer a minha residência, eu vou clinicar dentro de hospital, consultório, qualquer coisa. E você traz um viés para eles, um olhar que, tipo assim, olha, além disso, a gente tem um campo maravilhoso na área da ciência, né? Exatamente. E eles podem fazer as duas coisas, né? Eles podem fazer clínica e fazer pesquisa. A gente pode juntar e formar um combo perfeito, vamos dizer assim, da gente pensa, né, na medicina. E atingindo, né, as crianças também, através, assim, de cada vez mais tá divulgando essa parte das mulheres aí na ciência. Exatamente. E o que você falaria para uma jovem mulher hoje que quer iniciar nessa área da ciência, assim? O que ela faz, qual a trajetória, alguma dica? Então, a minha dica é a seguinte, que foi o que eu fiz na minha graduação. Desde o início, eu sabia o que eu queria e eu já procurei quem poderia me ajudar nisso. Então, eu já fui no coordenador do curso e falei, eu quero fazer pesquisa. E aí ele já começou comigo uma pesquisa, depois eu entrei com o edital de iniciação científica e a gente começou outra pesquisa. Quando saía edital de estágio, eu procurava, me dedicava e conseguia entrar no laboratório. Então é essa questão, assim, a gente perseverar. Você foca no que você quer e você busca aquilo com todas as suas forças e com tudo que você vai encontrando em volta, você vai tentando. Então é tentativa, às vezes a gente não vai conseguir, tenta de novo. O importante é não desistir. Tenta até conseguir. E essa área específica da pesquisa, a neurociência, você fez a biomedicina, porque você viu ali uma chance maior de pesquisa, mas o jovem, ele pode fazer algumas outras faculdades dentro dessa área de saúde, até de humanas, né? E fazer uma pós em... Com certeza. Hoje a neurociência, ela tem uma visibilidade muito grande, né? Então ela tem várias áreas que a gente pode atuar. Tem áreas práticas, tem áreas mais teóricas. Por exemplo, a neuroeducação está muito em alta, né? A gente aplicar os conceitos da neurociência para melhorar o aprendizado dos alunos.
Então, não só a biomedicina, às vezes até um pedagogo pode fazer um mestrado na área de neuroeducação e qualquer outro curso, né? Neuroeducação, qualquer pessoa que quiser ser educador pode fazer um curso de neurociência. A gente tem um curso na UNB atualmente que é biotecnologia, né? Que também é muito voltado para a área de neurociência, biologia, farmacologia, farmácia. Tem vários cursos, assim, a gente não tem limite. Odontólogo, se quiser fazer alguma coisa na área de neurociência, qualquer curso de saúde, é só querer, né? Fisioterapeutas, qualquer um. A gente não tem limites, na minha opinião, para isso. Inclusive, a gente tem muita coisa para ser descoberta, né? Nosso conhecimento sobre o cérebro e o funcionamento ainda é muito restrito, né? A gente não pode achar que a gente sabe demais. Na verdade, a gente sabe pouco sobre muitas coisas ainda. Então, a gente tem muito que estudar e muito que aprender e muito que descobrir. Então, o mais importante é, assim que iniciar ali a graduação, tá correndo atrás. Dentro do laboratório. Exatamente, né? Atrás. Tá cada vez mais dentro do laboratório ali. Olha, eu ajudo, eu pesquiso, eu faço de graça. Eu fiz tudo de graça na graduação, eu brinco. Não, era sem bolsa, era de graça, mas para mim o que importava era o conhecimento. Teve o retorno, exatamente. Né? Exatamente. Se joga, assim, procura. O que aparecer, você vai pegando. É o momento que você tem de se dedicar. Eu acho que a graduação é o nosso momento de fazer tudo, assim, que der. E hoje, aqui em termos de Brasil, você tem uma noção, assim, da proporção de homens para mulheres? Essas mulheres que têm atuando aí na ciência, elas se ajudam? Tem uma rede, assim? Uma rede de apoio? De apoio. Então, no laboratório que eu fiz pesquisa, a gente tinha 2 pesquisadoras principais. Uma era minha orientadora e a outra era uma pesquisadora de lá também. Elas eram muito unidas, então elas tinham vários projetos em cooperação, certo? Então, eu vejo isso como uma rede de apoio. Ela também tinha outras mulheres em outros laboratórios que também faziam parte dessa rede de apoio. E eu acredito que sim, que a gente consiga fazer isso de uma forma bem, bem unida entre mulheres, assim. E nos locais que eu passei, a gente conseguia trabalhar bem juntas. E tinham mais mulheres no meu laboratório do que homens, por exemplo. Então é uma vantagem, assim, em relação a essa questão. E o que você visualiza, assim, para um futuro? O que você gostaria que tivesse, assim, de mudança na área da ciência para ter uma igualdade de gêneros? Não ter mais essa diferença e essa discrepância. Nossa, essa pergunta é muito difícil, porque eu acho que tem muita coisa ainda que tem que mudar e melhorar, né? Quando a gente pensa nesse quesito. Eu acho que os dois são capazes, como homens, tanto homens como mulheres, de fazer qualquer coisa. Então, essa acho que é a primeira coisa que a gente tem que inculcar nas crianças, nos jovens, nos adultos, é que nós somos iguais. Claro, com cada um com suas peculiaridades. Sim. Mas se a gente trabalhar junto, com certeza o resultado vai ser muito melhor. Então, assim, não acho que tem que ter mais mulher do que homem. Não, eu acho que se a gente consegue trabalhar bem junto, e se a gente tiver o mesmo tratamento, o mesmo salário, se eu consigo entrar numa reunião e ser respeitada, né? Se eu consigo falar sem ser interrompida, eu acho que já é, assim, algo... Parece bobeira, mas é que a gente vê isso o tempo inteiro, né? A gente sendo, muitas vezes, bombardeada pelos ambientes muito masculinizados. Então, o respeito, a gente se respeitar. Eu respeito ele me respeita, a gente se trata com igualdade, e aí eu acho que a gente consegue ter um equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo nessa vida, então acho que seria o equilíbrio é tudo. E você acha que o governo e nós enquanto sociedade, que deveria ter mais estímulo? Na minha opinião, sim, com certeza. Para entrar nessa área, assim, devia ter mais políticas de governo, políticas de incentivo, de divulgação, né? Que nem eu falei para você, muitas vezes a população não sabe o que a gente faz dentro de uma universidade, dentro de um laboratório de pesquisa. Então, eu acho que a gente tem que informar para a população de maneira acessível mesmo, do jeito que ela entenda, mas que ela seja informada que a gente está fazendo coisas boas ali dentro. Quando a gente pensa em governo também, a questão de bolsas, eu acho que tinham que ter mais bolsas, porque a pesquisa ela exige uma dedicação exclusiva, né? A gente precisa, normalmente, principalmente na prática, eu precisava estar lá todo dia.
Então eu não trabalhava Sim. fora. Então eu precisava de me sustentar de alguma forma, né? E as bolsas, elas são limitadas. Por exemplo, a bolsa de pós-doutorado é uma. Você tem uma chance, uma vaga. Então eu passei, e era aquela vaga, mas tinham vários outros pesquisadores muito bons que não passaram. Querendo também. Que não passaram. Então, assim, tinham que ter mais ofertas de bolsas, porque tem muita coisa que nem você falou. Um bom intelectual sendo privado de exercer aquilo que ele poderia exercer porque Sim. não tem recurso. Aí a pessoa não tem uma bolsa, ela precisa se sustentar, ela vai fazer outra coisa. Né? Então, assim, eu acho que a gente poderia priorizar um pouco mais também essa questão dos recursos para os pesquisadores. Né? E como que é a rotina dentro de um laboratório? Que você falou lá que você foi deixando aquele laboratório, foi indo para a docência, porque era muito. Tem uma hora que fica muito cansativo, estressante. Como que é essa rotina e como que você conseguiu dosar assim para continuar fazendo aí durante um tempo? É porque dentro do laboratório a gente acaba que tem uma autonomia muito grande das coisas. Então, quando eu entrei no laboratório de pesquisa da UNB, a minha orientadora sentou comigo uma vez, me mostrou como é que fazia uma neurocirurgia e falou: pronto, agora é você. Então, na segunda vez eu já estava sozinha, fazendo aquilo sozinha. E várias outras coisas eu fui fazer sozinha. Então, a gente fica muito... Ao mesmo tempo, a gente fica muito egoísta. E Porque você se sente isolado. Isolado. Ali, né? E aí você fica naquele mundinho ali dentro de um laboratório, você não interage muito com as outras pessoas. E você fica focado na sua pesquisa e esquece um pouco do que está acontecendo no mundo, que nem eu te falei, né? A gente acaba esquecendo um pouco de ver o indivíduo que precisa daquilo que a gente está fazendo. E é um ambiente meio massacrante, porque todo mundo precisa que a sua pesquisa ande, muitas vezes não tem insumo suficiente, então você tem que priorizar uma coisa ou outra, e um outro pode ficar chateado, aí gera conflitos internos. Sim. E tem uma questão também muito de ego, assim, né? Então a gente tem pesquisadores muito incríveis, sim, mas que se acham mais incríveis, talvez, do que deveriam, e acabam colocando uma sobrecarga muito grande em cima da gente também, assim, não só de expectativa, mas de jeito de falar, às vezes é muito grosseiro, a cobrança, tudo isso gera um estresse emocional muito grande. Então, o ambiente acadêmico, ele é muito bom, mas ele também pode ser muito ruim. Muitos termos, assim, você tem que tentar achar um equilíbrio emocional ali para você não surtar. E eu acho, que agora eu pensando que acho que você ficou entre dois polos, assim, de um que é muito isolado para o acadêmico ali, que é muita gente, você é muito sociável, isso, né? Você é muito requisitado o tempo inteiro, né? Então, eu até brinco que às vezes quando eu saio de tutoria, a medicina ela tem uma metodologia de ensino muito particular, que eu acho incrível, como neurocientista, que são pequenos grupos e um professor. Então, sou eu e mais 9 estudantes. A gente acaba discutindo melhor, né, os assuntos e tendo interação muito legal. Mas tem hora que eu saio de lá e eu venho em silêncio. Porque a gente conversa tanto, fala tanto, que às vezes eu só quero ficar em silêncio. Aí você vê assim, ai, que saudade do laboratório. Aí eu volto em silêncio. Assim, quando eu dou aula no Gama e na Asa Sul, quando eu volto do Gama, eu volto o trajeto inteiro em silêncio. Porque eu não aguento mais ninguém falando na minha cabeça. Por mais que eu ache incrível a metodologia. Mas tem isso mesmo. Tem hora que você é muito solicitado, assim, por muita coisa. E tem que lidar com muitas situações. E os colegas também, né? Que muitas vezes também solicitam, mas não é algo que me deixa mal, não. Eu gosto, assim. É algo que me deixa feliz. Por exemplo, hoje a minha tutoria foi muito boa. Os alunos participaram muito, trouxeram muitas discussões, a gente conseguiu ser bem, ter uma homogeneidade muito boa dentro da nossa discussão. E isso para mim é maravilhoso. É quando a gente consegue realmente, quando eu consigo, eu vejo que eles aprenderam, que eles estão entendendo aquilo e que aquilo vai ser importante na formação médica deles. Então é algo assim que eu gosto muito mesmo. E se a gente conseguiu plantar alguma sementinha hoje aqui nesse nosso bate-papo e alguma jovem quiser te encontrar, falar com você, onde te encontra? Me segue no Instagram. Instagram Lilian dos Anjos, só isso, é aberto, tá? Me manda um direct, igual os alunos do ensino fundamental, eu respondo. Eu prometo que eu respondo.
Só entrar em E- contato comigo por lá que eu passo meu contato. Que ótimo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas borboletas de incentivo, de algo positivo, alguma mensagem que elas levem para a vida. Eu acho que a gente tem que sempre se enxergar assim como únicos, né? A gente não tem que se comparar com ninguém. Cada um tem um dom, cada um tem algo que consegue fazer que é incrível. E quando a gente consegue entender isso, eu acho que a nossa vida é muito melhor. E inspirar, né? A gente tem que ser mulheres que inspiram de uma maneira positiva, né? Eu sempre brinco que eu quero que as pessoas se lembrem de mim com carinho, com admiração, com respeito, com de um jeito mesmo assim que traga uma lembrança boa quando elas pensarem na Lilian, o que que a Lilian tem de bom, né? E não o que que a Lilian tem de ruim. Então sejam essas pessoas, que as pessoas olhem para vocês e sintam uma empatia, que elas se sintam seguras de compartilhar algo com vocês, que vocês possam trazer uma palavra de apoio quando essas pessoas precisarem. Abracem as pessoas, eu falo isso para os meus alunos, tem hora que um abraço cura. Então, sejam pessoas que abracem, sejam pessoas que sorriam uma para as outras, que dêem um bom dia e que tratem todo mundo igual, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Não vamos esquecer isso. Tudo que a gente puder, se a gente puder tratar todo mundo com igualdade, eu acho que as pessoas se sentiriam muito melhores também. Ai, que ótimo. Lilian, foi um prazer Prazer, te Nil. receber aqui. Acho que esse nosso bate-papo, assim, foi maravilhoso, muito esclarecedor, porque, assim, a gente não tem essa divulgação da ciência. São poucas as mulheres Sim. nesse campo hoje. E eu acho que a gente tem que estimular esse. Se a mulher quer fazer, ela é capaz. Ela é capaz, exatamente. De igualdade. Então, sim, eu acho que foi maravilhoso. Eu espero que a gente tenha inspirado Eu espero muitas também. mulheres hoje. Muito obrigada. Obrigada. Borboletas, chegamos ao fim de mais um episódio do Pod Pri. Espero vocês no próximo episódio. Até mais!